Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Mais um mês, né? Fevereiro passa rápido, com 3 dias a menos, e a gente já é março. De repente a gente ainda está pensando que vai ter um pouquinho mais de fevereiro, mas março chegou, não é? E a gente se alegra com março, pede a Deus que abençoe esse mês. Abençoe os aniversariantes desse mês, não é? Abençoe as pessoas, o início, esse tempo bonito de quaresma que a gente está se aproximando. As pessoas que estão precisando de uma bênção especial, porque estão desempregadas, porque estão doentes, porque estão desanimadas, porque estão em crise na família. Que o mês de março venha carregado das bênçãos e das soluções de Deus para o coração, para a vida, para as situações concretas de cada um, de cada uma de vocês, das pessoas que pedem as nossas orações, de quem precisa de uma bênção especial. Que março venha muito abençoado. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos ilumine nesse momento. Ilumine todas as pessoas que você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse nosso programa, que faz parte dessa nossa ciranda de oração, você que é parte integrante dessa comunidade, acredite nisso, você é parte integrante desta comunidade. Por isso eu me alegro tanto com o feedback, né, com o retorno que eu tenho, com as pessoas que compartilham em suas redes sociais, que divulgam, que mandam para frente, que avançam, que chamam pessoas, que mandam link. Poxa, muito obrigado. Esse é um sinal de pertencimento. E saiba que você faz parte desse momento de oração, dessa ciranda de fé, dessa ciranda de verdade, de comunhão com Deus pela palavra. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que nos ajude, nos ilumine, que Ele venha abundantemente sobre o nosso coração, que seja um tempo de graça, de bondade, um momento de inspiração. Essa é a palavra, né? Um momento de inspiração. Inspiração para quê? Inspiração para a vida, inspiração para as decisões, inspirações para as novas posturas, inspirações para um jeito diferente de ser e de viver. É o que nós pedimos nesse momento, que o Espírito Santo inspire a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração. Que o Espírito Santo nos apoie, nos ajude, nos ilumine, porque nós somos carentes do Espírito Santo, nós somos necessitados do Espírito Santo de Deus. Por isso nós dizemos: vinde, Espírito Santo, iluminar o que é escuro, regar o que é seco, enternecer o que está duro. Vinde, Espírito Santo, responder às dúvidas. Vinde, Espírito Santo, animar no caminho. Vinde, Espírito Santo, regar a terra, adubar a terra do nosso coração com o adubo do amor de Deus, para que nós sejamos terra boa para acolher a palavra, a semente da palavra, e que a semente em nós germine, e que a semente em nós cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, dom do amor de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 10º, os versículos de 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Hoje em dia, lendo a partir da nossa cultura, da nossa realidade, da nossa mentalidade, esse evangelho já tem um texto, já tem um conteúdo revolucionário extremo, tremendo. Tantas vezes nós não desejamos crianças. Esses dias mesmo conversava com um amigo, cada vez nós temos menos crianças, não é? Muitas famílias renunciam a esse direito maravilhoso, que é o direito de gerar vida. Nesse momento é preciso dizer o valor da criança. Muitas vezes, até em nossas comunidades, em nossas assembleias, nós temos dificuldade com as crianças. Tantas e tantas vezes vemos crianças morrendo, não é? Especialmente vítimas da violência em nossas cidades. Então, esse evangelho de Jesus, desse abraço às crianças, já é absolutamente revolucionário a partir do nosso olhar, a partir da realidade de hoje, do hoje. Mais ainda ele fica se a gente olha, interpreta com o olhar a mentalidade daquela época. A criança não era muito contada, não era muito desejada. Não era muito desejada no sentido de que não era muito acolhida, não era muito aceita, não é? Era aceita como objeto de perpetuação do povo de Israel, mas enquanto criança, enquanto em si, né? Enquanto criança em si, não era valorizada, não era respeitada, não era sequer contada, sem contar as mulheres e as crianças. O próprio Evangelho expressa isso, justamente para nos mostrar como as crianças eram vistas. Então, quando Jesus abraça a criança, mas sobretudo quando Jesus diz: o reino de Deus é dos que são como crianças, como elas, e quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele, Jesus está nos dizendo muita coisa, para além da simplicidade, da pureza, da liberdade, do amor incondicional, verdadeiro, autêntico. Isso também quer dizer quem não tiver um coração de não contado, de excluído, de pequenino. Quem não tiver esse coração nem entra no reino de Deus. E quem não acolher esses não contados, as crianças dos nossos dias, também não entrará no reino dos céus. E toda vez que eu ouço esse evangelho, eu não posso deixar de vincular essa realidade, essa análise, essa interpretação na fé com as aparições de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora aparece para crianças e não apenas para crianças, para crianças excluídas das periferias, do lugar periférico, do lugar social periférico, né? A gente, talvez, muitos não existia ainda periferia geograficamente, mas quando eu falo é do lugar social, as periferias existenciais, como nos lembra o Papa Francisco. Então, de fato, o índio, São José, Diego, né? Os 3 pastorinhos em Fátima, Santa Bernadette em Lourdes, né? Os 3 lá de La Salette, as 3 crianças. Quer dizer, Nossa Senhora, as manifestações de Deus através de Nossa Senhora, do amor de Deus através de Maria, tem essa prioridade. Porque tem que ser assim, tem que ser não contado, tem que ser simples, tem que ser puro, não é? Tem que ser fora dos esquemas para reconhecer a graça de Deus. Bem, vamos pedir então hoje que Deus nos dê essa graça, a graça de um coração de criança, a graça de um coração de não contado. Que Deus nos dê a graça também de acolher as crianças, os não contados. Que Deus nos dê a graça de assim termos acesso ao reino dos céus. Que assim seja. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.